falar. Pode ser para os irmãos, mais uma vez. Pode, Senhor. Quero Amém. aqui comentar em poucas palavras aqui o que o comentarista nos traz à luz aqui. E no primeiro subtópico, ele nos argumenta aqui sobre reis bons e maus. Quando nós olhamos a partir da divisão do reino de Israel, né, entre norte e sul, nós vamos ver que houve sucessões de reis, né, um intervalo ali muito grande de pessoas, de reis com caráter, com visão, com personalidades totalmente diferentes uns dos outros. Porém, quando nós dizemos até acerca de visão, nós dizemos sobre projetos. Todos os reis, cada rei entrava com um projeto para o determinado trono que ele assumia. Só que quando nós olhamos sobre a bênção do Senhor, nós vemos que o reino que desfrutou da bênção de Deus, o reino que viveu as misericórdias do Senhor, foi o reino do sul. Os habitantes do sul viveram debaixo de obediência em alguns períodos, não todos também, mas nós vemos ali, por exemplo, reis como Josafá, reis como o próprio Ezequias, o próprio Josias, e eles viveram a bênção do Senhor porque, na época desses reis que serviam ao Senhor, eles fizeram reformas, valorizaram a lei, valorizaram o sacerdócio, e assim, então, eles atraíram a presença de Deus para o seu reino. Eles atraíram a bênção do Senhor para as suas vidas e, consequentemente, também essa bênção alcançava o reino sobre quem eles estavam liderando. E é interessante que, em contrapartida ao reino do sul, que viveu as bênçãos de Deus, nós temos no norte 19 reis. Nós já falamos sobre isso aqui em algumas aulas passadas. 19 reis que fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor, sem interrupção, sem nenhum intervalo para dizer que pelo menos um fez o que era bom, não teve. Foram os 19 reis que fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Lembrando que os profetas de Deus tiveram mais destaque no Reino do Norte justamente por isso, porque o povo estava sem uma lei espiritual. Eles iam até bem politicamente, porém iam mal espiritualmente. Então é interessante nós notarmos essa postura aqui que o próprio comentarista toma, porque há uma diferença muito grande entre os dois reinos. E nós precisamos aqui também notar que eles, antes de liderar, qual é a lição que nós devemos tirar? Antes que eles liderassem alguém, eles precisavam ser liderados por Deus. Ou seja, todo líder, seja ele de departamento, de alguma igreja, seja o que vier nas suas mãos para liderar, antes que ele lidere sobre alguém, ele precisa ter uma liderança sobre ele. Ele precisa receber a liderança de Deus, precisa receber o conselho, né, a direção do Senhor sobre a sua vida. Então, esta é uma das lições que eu tiro acerca desses reis bons e reis maus. Só que o interessante é que quando nós vemos no Reino do Norte, especificamente aqui, se tratando de reis maus, eles tiravam Deus do trono do seu coração. Como? Trazendo idolatria. Vivendo diante da idolatria, né? E quando nós falamos de idolatria, nós falamos daquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Não precisa ser especificamente, né, como nós conhecemos, a outra adoração às outras coisas, mas pode ser tanto física quanto imaginária, por exemplo. Né? Não precisa ser necessariamente algo construído pelas mãos. Alguma coisa que está no nosso coração, que tira Deus do nosso coração, já é o nosso ídolo. Então, nós precisamos notar que isso, querendo ou não, eu aproveito aqui a linha de raciocínio do nosso autor e vou até um pouco mais a fundo. Querendo ou não, eles eram uma influência má para o seu povo. Era por isso que o povo estava perdido espiritualmente. Não tinha uma condução, porque o que o rei fazia, ele estabelecia, então, consequentemente, o povo também era levado à idolatria. E aqui é uma outra coisa. Toda liderança precisa estar atenta, porque tudo que ela faz vai refletir nos seus liderados. Tudo que ela trouxer para a sua vida
vai alcançar ela querendo ou não, mas vai alcançar aqueles que estão debaixo da sua liderança, do seu governo, não é? E uma das coisas que eu acho mais interessantes acerca de quando nós falamos sobre reis, reis bons, reis ruins, é que o que eles não sabiam, nós sabemos, mas eles não sabiam, era que eles estavam construindo uma história. E quando nós paramos para analisar isso, é necessário que nós pensemos acerca disso. Qual é a história que eu estou construindo com a minha vida, com o meu ministério, né? Sendo um obreiro, sendo um líder, sendo um pai de família, sendo o que quer que seja, mas qual a história que eu estou construindo? Qual o legado que eu estou deixando nos meus liderados, na minha casa, não é? E nós aprendemos aqui, então, que só é possível construir uma boa história se Deus estiver presente na nossa vida. Não é possível construir uma boa história com o meu conhecimento, com as minhas alianças terrenas. Não adianta nada as minhas alianças terrenas se eu não tiver aliança com o Senhor dos céus. Não adianta. Então é por isso que há um destaque. Os reis bons, eles foram bem-sucedidos porque serviam ao Senhor, assim como o próprio comentarista ele pontua. O que era mal, não era mal porque ele governava mal, era porque ele não trazia Deus para o seu reino. Então nós precisamos trazer Deus para a nossa vida para que a nossa história seja uma história de sucesso. Amém? Segundo subtópico, 3 reis vão à guerra contra os moabitas. É interessante nós relembrarmos, já foi tocado aqui no assunto, o motivo que levou esses 3 reis a guerrearem, né, a pelejarem contra o reino de Moabe, foi porque Moabe, que era submisso a Israel, depois da morte de Acabe, né, ele começa a se rebelar contra o reino de Israel. Levando em conta aqui que na época de Acasias, Acasias até não teve tanto tempo para lidar com essa guerra. Porque, se você olhar, isso aqui começa no capítulo 1 do segundo livro dos reis. Eles já começam a se rebelar, mas quem foi o responsável por tentar retomar esse reino foi o seu irmão Jorão. Então, aqui, eles se aliam para que eles vão à guerra contra Moabe com o objetivo de tentar tomá-los novamente. Agora, interessante é que existem pelo menos 2 pontuações aqui pelos quais ele queria retomar. Primeiro, ele não queria perder a sua fonte de renda, porque se você olhar, eram muitos cordeiros, muitos carneiros que ele ganhava, inclusive a lã também que ele tinha. E a segunda coisa que nós devemos observar é que ele não queria se mostrar um rei fraco, alguém que estava vulnerável, não é? Então ele queria mostrar que ele era forte. Então, de uma certa forma, acaba entrando também o orgulho de Jorão aqui. Então, como que ele vai jogar essa jogada política? Ele vai chamar Josafá, que era o rei de Judá, mas por que Josafá? Porque Josafá estava unido com a casa de Acabe. Em que sentido? O seu filho, né, que era Jeorão, diferente de Jorão, Jeorão era casado com Atalia, filha de Acabe. Então, aqui entra uma questão familiar. Eles se unem em família para que eles vão juntos a tomar esse reino novamente, o reino de Moabe. Agora, interessante é que, quando nós lemos a história dos Hebreus, Flávio José ele diz que eles resolveram atacar de uma forma bem estratégica. Como? Eles resolveram ir pelos desertos da Idumeia. Só que Joséfo também relata que nesses desertos eles se perderam. Enquanto eles estavam indo com o objetivo de pegar Moabe por um lado que eles não estavam esperando, eles se perderam e, consequentemente, Joséfo ainda ressalta que os gados que eles estavam levando, os cavalos, estavam morrendo por falta de água. Foi aí que eles resolveram buscar uma ajuda. Na verdade, não eles, né? Josafá foi quem se tocou que ele servia a um Deus poderoso. Então, ele faz essa pergunta, que já foi dita, não há aqui algum profeta do Senhor para que possamos consultá-lo? E um dos servos do rei de Israel disse, está aqui Eliseu, que era servo de Elias. Só que, perceba uma coisa aqui, irmãos, que todo empreendimento
sem a orientação profética, será desastroso. E o que eu aprendo com isso é que tudo que eu quiser empreender, que eu não colocar a direção de Deus na minha frente, eu vou me perder, vou passar por problemas que não deveria passar. Tudo isso por não buscar primeiro uma orientação de Deus, por querer agir na minha estratégia, porque essa foi a proposta. Eles quiseram colocar a técnica, a estratégia na frente da direção de Deus. E nós aprendemos aqui que não dá certo quando nós vamos pela nossa técnica, pelo nosso conhecimento. Primeiro de tudo, o que nós formos empreender, nós devemos buscar uma direção de Deus para a nossa vida, porque assim nós seremos bem-sucedidos. Só que, no meio de toda essa crise, no meio dessa falta de água, no meio do problema todo, eu gosto porque o rei de Israel, ele se demonstra aquilo que ele era, um incrédulo, um murmurador. Porque quando ele vê isso, ele começa a colocar a culpa em Deus. Ele atrai a culpa do que estava acontecendo para Deus. Olha, Deus reuniu esses 3 reis aqui para entregar na mão de Moabe. Só que nós olhamos que ele era um rei ímpio, fez o que era mal aos olhos do Senhor. E quando eu leio isso, eu logo me lembro do que Jeremias escreveu na Lamentações 3,39. De que se queixa o homem? Queixa-se de seus próprios pecados. Ele está atribuindo uma culpa a Deus, mas ele não olha para a sua vida. Ou seja, é como se ele estivesse culpando a Deus, mas nem nessa hora de culpa, ele mesmo resolve se humilhar diante de Deus. Se não fosse Josafá ali, com certeza a história seria outra. Mas, na contrapartida dele, enquanto ele está demonstrando a incredulidade, vem Josafá e deposita toda a sua confiança em Deus. E no meio da crise ele diz assim, não há aqui um profeta do Senhor, porque se o rei de Israel está dizendo que aquilo foi uma ação do Senhor, só o Senhor para desfazer essa ação. Então ele precisa consultar um profeta que tenha os oráculos de Deus para que ele tenha uma nova direção. Aí eu aprendo uma coisa, que na hora da crise, a nossa fé deve estar acima dos nossos medos. A nossa fé, ela deve estar acima dos temas, das nossas dificuldades. E esse é o aprendizado que Josafá ele nos ensina. Vamos aqui ao terceiro subtópico, para nós encerrarmos aqui esse primeiro. A predição de Eliseu se cumpriu. O comentarista Wisby, ele diz aquilo que eu já disse aqui, que a presença de um descendente de Davi foi a chave para a vitória. Em que sentido? O rei de Judá ele era da descendência de Davi. Então, por causa disso, Deus resolveu mostrar a sua beneficência, a sua bondade para com aqueles 3 reis. E como eu disse, se não fosse ele, a história seria outra. Só que eu acho interessante isso aqui, porque até o próprio Eliseu, ele não respeitava o rei de Israel. Você lembra que quando ele disse, se não fosse pela presença de Josafá, se eu não respeitasse o rei de Israel, eu não te veria, nem te daria atenção. Olha como ele é enfático e parece com Elias. Ele está confrontando o rei diretamente. Só que interessante é que, por causa da presença de Josafá, porque ele sabia que era alguém temente ao Senhor, a Bíblia nos diz que ele manda que trouxesse um músico em algumas versões, em outras um tangedor, ou alguém que soubesse tocar harpa, como a versão NVT. E a Bíblia diz que enquanto ele tocava, a mão do Senhor vem sobre Eliseu, ele é inspirado pelo Espírito Santo, e ele então profetiza. Só que há um detalhe interessante, que antes que ele profetizasse, ele diz que eles deveriam cavar para que vissem a água. E o interessante é porque é simples, mas nós não podemos deixar passar batido. É que todo milagre, ele não acontece se eu também ficar de braços cruzados. Eu preciso fazer a minha parte para que eu viva um milagre da parte de Deus, para que eu alcance o favor do Senhor. Então, eles cavaram e no outro dia, a Bíblia diz que veio a água para eles. Aquilo que eles necessitavam, né? Foi por isso que eles foram consultar a Eliseu. Só que o interessante é que nessa profecia, Eliseu diz assim, vocês não verão vento
não sentirão vento e nem verão essa chuva. Vocês só vão ver a água aparecendo aqui. Então, isso demandava fé, demandava confiança daqueles que ouviram essa profecia. Mas o que eu aprendo aqui, algo muito interessante, é que nós não precisamos ver nem sentir nada para que Deus opere. Deus muitas vezes opera no silêncio. Deus muitas vezes opera no invisível. Você pensa que não está acontecendo, mas se você colocar a sua confiança nele, você verá a mão dele agindo a seu favor. Então, nem sempre, meu irmão, aquilo que não aconteceu ainda na tua vida está paralisado. Deus pode estar trabalhando e você não está percebendo. Mas no tempo determinado, você vai ver que a mão de Deus agiu em seu favor. Então, nós só precisamos confiar e obedecer à ordem do Senhor. Só que interessante, para eu encerrar aqui agora minha participação, é que, além de Deus conceder água, que foi aquilo que eles foram buscar, né, com Eliseu, Deus ainda disse que entregaria os moabitas nas mãos deles. E o que eu lembro disso? Quando eu estava lendo isso, eu me lembrei do apóstolo Paulo falando aos Efésios, no capítulo 3, versículo 20, que ele, Deus, é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Eles vão com uma proposta: eu quero água para dar sequência à nossa marcha. Só que Deus está dizendo, além disso, eu vou provar que eu sou tanto na vida de Josafá, que eu vou conceder a vitória a eles por amor a Josafá. Então, estas são as lições que nós aprendemos com isso. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.